nosso episódio do Quinta República. É melhor que aquelas... Se gaguejar, meu filho, vai indo, né? Tá. É isso. Não pode olhar pra câmera, né? Só repete e tá tudo bem. Gaguejou continua, gente. Vou gaguejar. Não me conhece, não. Gaguejou continua. Som, testando som. A gente pega no pé de vocês. Gente, perto do microfone, viu? Tá gravando. Boa tarde. Vocês só iniciam. Vamos, senhora. Opa, galerinha! Estamos começando um Quinta República, o melhor podcast que você vai ouvir nessa manhã, 5 horas da manhã, numa quinta-feira. Estamos aqui introduzindo os temas da atualidade dentro da nossa matéria de políticas públicas. Estou aqui com os meus digníssimos colegas. Por gentileza, se apresentem. Gente, vamos lá, né? Cada um, por favor. Por favor, se apresentem. Direto de Wakanda, um tal de Wellington Sampaio. Oficialmente aqui para defender raça e política com muita qualidade e, obviamente, muito divertimento. Diretamente de Sobradinho. E Vitor Jara. E é isso aí. Diretamente de Lusiânia, Pedro Paulo Alves Menezes. Se defender, já sabe quem tá tá enrolado, hein? Um tal de imperador. Nossa, sim. Temos aqui o nosso querido filho do Caiado presente aqui no nosso podcast. É uma grande honra. Eu vim Caiado é pesado. Lá da fazenda. Eu vim um pouquinho de longe, de São Paulo, só pra estar aqui na UNB. Coisa boa. Bom, vamos começar Qual é o seu nosso nome? debate? Gentileza, Kézia, Meu fala nome seu é nome. Kézia, Por desculpa. gentileza, Kézia, qual é o seu nome? Meu nome é Kézia. Muito bem, estamos aqui, gente. Rolou um investimento massa aqui nesse podcast, então, por gentileza, acompanhe a gente em todas as redes sociais, se inscreva no nosso canal, entendeu? Temos aqui um canal no Spotify. E vambora, vamos introduzir o assunto falando sobre o quê, minha gente? Falando sobre o tema da atualidade, né? Trump! Vamos falar sobre o nosso digníssimo Laranjão. E mais uma semana passando raiva aqui na capital do Brasil. Exatamente. Uma coisa que a gente pode visualizar muito na política, principalmente externa, no Trump, uma coisa que ele sempre estendeu desde a primeira presidência dele, em 2016, é o processo justamente de deportar os imigrantes dentro dos Estados Unidos, imigrantes ilegais, que a gente tem que esclarecer. Mas o fato deles serem ilegais não justifica o ato truculento que eles estão realizando lá nos Estados Unidos, que é justamente pegar as pessoas no cotidiano delas e só jogar dentro de um avião, como por exemplo no caso aqui do Brasil, que as pessoas foram deportadas algemadas pelas mãos e pelos pés e numa condição que eles não tiveram água nem comida. Então a gente pode ver uma condição subhumana e um trato extremamente violento, uma coisa que a gente pode visualizar bastante no que o Max Weber introduz como um ato coercitivo, a autoridade coercitiva, que é justamente ter uma autoridade que tem o poder e usa esse poder justamente para efetuar a violência com o máximo de força possível. Pausa E pra sem água. falar que isso não é algo novo, né? Essas questões ideológicas que o Trump está trazendo agora já é o que existe há muito tempo, né? E quando você fala sobre latinos, você obviamente está falando de raça, você obviamente está falando de vários recortes que não só ele, como os grandes líderes das Big Techs já bateram o martelo e não vai mais acontecer. E isso é extremamente problemático. E assim, e também tem um detalhe bastante importante que também cabe à nossa análise. Aquelas pessoas que estavam sendo deportadas, por vezes, já usaram lá aquele bonezinho horroroso, azul e vermelho, e estavam com o Trump, né, nas diversas situações em que ele estava ali oprimindo outros tantos grupos minoritários. Exatamente. A gente está na melhor semana para debater sobre isso, porque é a semana fadística do boné, né? Todo mundo entrou no debate daquele bendito boné. E também voltou à tona o vídeo daquela mulher no drive-thru, falando que, senhor presidente, eu agradeço muito, porque no Brasil a gente não tem as mesmas coisas que o senhor faz aqui. Aquela coisa, enaltecendo. Aí agora tem um maior questionamento. Será que essa mulher ainda tá lá? Não sabemos. Até hoje ainda não conseguimos localizar a diva pra saber se ela ainda tá lá. Por vontade própria, eu acredito que ela provavelmente estaria. Exatamente. Mas é aquela coisa, né? Querendo ou não, a gente vê ele fazendo, assim...
Claro que ele tá naquela corrida contra o tempo de provar o valor dele. Não, eu falei, eu vou fazer. Se der certo, se não der, aí já é problema de vocês, entendeu? Eu tô fazendo pra dar certo. Mas é aquela coisa, né? A gente tem também o questionamento... Porque assim, a gente vê alguns youtubers americanos agora fazendo alguns vídeos falando que a mídia brasileira tá fazendo, assim, tá deturpando tudo. Não, porque quem tá indo embora é só a galera que tem crime nas costas, só imigrante legal, não sei o quê. Mas a mídia brasileira tá fazendo isso, uma manipulação totalmente diferente, né? A gente fala, tipo assim, meu Deus, todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos estão sendo deportados. Não, mas já tem uma fake news aí também, né? Exatamente. Porque reza a lenda disseram que somente pessoas que fizeram são criminosas que estariam sendo deportadas. E a gente sabe que isso não é verdade. E para você ouvinte que está me ouvindo agora, preste atenção. A ideia é, por que diabos estamos falando de Trump no Quinta República aqui no Brasil? Será que haverá consequências para vocês? De que maneira que nós entendemos os latinos, né? Isso vai influenciar de alguma forma, né? Liga pra gente, manda um zap, TikTok, a gente tá em todas as mídias. Faça aí o seu papel, por favor. Eu respondo a pergunta dele olhando no seu olho. 5 horas da manhã, lembrando. Lembrando, você tá indo pro 5 horas trabalho da agora, porque você é CLT, você não é rico, entendeu? Você nasceu num país onde Mulher, você... falando em Pobre Premium, será que a gente já começa com essa pauta também? Já podemos puxar essa pauta, né? Não puxar essa pauta. Você tá aí, entendeu? Se bobear, você não tá nem dirigindo seu carro, você tá dentro de um ônibus, entendeu? Escutando aqui a gente 5 horas da manhã pra ir pro trabalho. Então, Você sentiu, né, galera? É isso. Já vamos puxar essa pauta. Sim, isso influencia muito você diretamente. Você já viu o preço do café? Já viu? As coisas só vai piorar, tá? Só pra te falar. Pepe, será que o povo lá de Lusiânia tá usando esse bendito chapeuzinho? Olha, eu não duvido. Porque, principalmente levando em consideração como a área rural do Goiás, que a grande maioria de lá é justamente de direita ou extrema direita, então eu tenho quase toda certeza que existem muitos apoiadores do Trump e que com certeza vêm essas medidas dele, as medidas políticas, principalmente em relação ao deportamento das pessoas lá, e eles devem falar, caramba, ele é um presidente correto, ele está fazendo certo pelos Estados Unidos. Disse o cara que trabalha numa lojinha minúscula em Lusiânia, Goiás, num município minúsculo. Também conhecido como Pobre Premium. Pobre prêmio, Exatamente. exatamente. Que tem um sofá retrátil. Que exatamente é Pobre Premium? O conceito Vamos entrar de nisso. pobre prêmio. Como podemos definir o conceito de pobre prêmio, Wellington? E são muitas camadas. São muitas camadas. diversas camadas. Começa E de aí, baixo. O estereótipo... Não, tem a fase do estereótipo e tem a fase ideológica também. Você quer puxar mais esse lado filosófico? E antes de definir o Pobre Prêmio e tentar, né, obviamente, não aumentar a segregação social, eu queria também complementar um pouquinho a fala do PP. Que ele falou, no interior. Mas será que tá tão interior assim mesmo? Tá, não. Aqui em Brasília, nessas últimas eleições, olha a loucura. Nós conseguimos eleger a fantástica Damares, sim, a ironia, e ao mesmo tempo nós também elegemos 2 excelentes deputados, Fábio Félix e Max. E os 2 são de esquerda. E aí eu te pergunto, como entender todo esse contexto político da capital do país? Então perceba que não é uma análise tão simples, muito menos definir o que é o tal do Pobre Prêmio. Mas fica com a gente grudado que até o final desse podcast você vai ter uma noção do que é o tal do Pobre Prêmio. Entrando, né, que a gente entrou nesse contexto dos Estados Unidos, Trump e a deportação, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos, ele quer se manter no poder, né, como uma hegemonia econômica, e ele faz de tudo, né, para ele conseguir continuar com esse poder. Uma das grandes influências que os Estados Unidos têm é sobre a cultura, que ela é difundida no mundo inteiro. A cultura pop, né? A gente vê isso a partir das músicas, das influências de roupas. Então, assim, tudo que você... American of Life. Porque nos Estados Unidos está em alta, então vamos usar aqui no Brasil também. Às vezes é uma coisa que você nem gosta e as pessoas estão utilizando porque a superpotência está consumindo isso e está distribuindo isso para todo mundo. Mas é importante a gente lembrar da China e da Rússia também, porque eles também, na Guerra Fria, né, disputaram essa Rússia e Estados Unidos, essa dominação do mundial. E os Estados Unidos vai continuar fazendo de tudo para continuar, né, no topo. Então, tudo que ele tiver que fazer, ele vai continuar fazendo. Inclusive, deportar brasileiros, mexicanos, enfim, todos os imigrantes do país dele. E é irônico porque
essas atitudes dos Estados Unidos, na minha opinião, fazem o contrário. Esse processo, apesar de da deportação não interferir tanto, mas acaba interferindo, que isso traz uma visão extremamente negativa da diplomacia dos Estados Unidos. E também a gente tem que visualizar as atitudes econômicas do Trump. Uma coisa que ele está fazendo muito é justamente pressionando os países, principalmente países marginalizados, por assim dizer. A Colômbia, por exemplo, ela cedeu às medidas do Trump, e isso é uma das maiores reviravoltas que eu digo, porque é um tiro no pé do próprio Estados Unidos, porque à medida que eles querem aumentar a hegemonia deles no mundo, ou seja, combater o poder e a influência da Rússia, ou seja, do Bloco Oriental, da Rússia e da China, principalmente na América, que querendo ou não eles colocam que nós somos o quintal dos Estados Unidos, é um tiro no pé, porque ao invés de você fazer com que aqueles países te apoiem, você vai fazer com que eles se tornem seu inimigo. Ou seja, países que antes tinham uma diplomacia amigável com os Estados Unidos, a partir dessas atitudes do Trump, vão passar a ter uma reatividade extremamente negativa à diplomacia estadunidense, levando esses países a justamente se tornarem aliados do Bloco Oriental. Ou seja, é um paradoxo e um ato contraditório do próprio Estados Unidos, que ao invés de ele aumentar a hegemonia, ele está fazendo diminuir e ao mesmo tempo criando novos inimigos. Mas a gente também tem que lembrar daquele conceito que Hannah Arendt fala sobre a dominação e o poder. Quando um Estado que ele tem a tendência de ser extremista, ele vai fazer o que ele tiver que fazer para exercer o poder sobre as pessoas. E quando a gente fala dessa limpeza de estrangeiros nos Estados Unidos, a gente pode entender como uma questão de exercício do poder totalitário. Ou seja, ele vai fazer isso e as pessoas vão continuar exaltando ele, o Trump, não por isso que ele voltou, né, para a presidência, e como uma forma de nós somos os melhores, ninguém mais é melhor que a gente. Então, assim, vou continuar aqui e todos vão me apoiar. Pois é, eu queria até comentar uma palavra que me deixou um pouco pensativo aqui quando o PP comentou. Ele falou ali, Estados Unidos e amigável na mesma frase. Eu achei muito complicado isso. Complicado. Porque a gente se pergunta, de fato, será que os Estados Unidos têm uma política que vai ser benéfica tanto para ele quanto para os outros? Principalmente países da América Latina? Não vai. Aí vocês podem até recorrer a Weber, como ele mesmo já comentou, que o poder, ele é vertical. Ele vai ali pela violência e a gente entende que o Trump está fazendo da velha forma. Como ele aprendeu e como tantos outros estadistas ao longo do tempo já o fizeram. Né? Então, assim, a ideia é engolir garganta abaixo mesmo. Então, eu não sei, e não é à toa, né, nos últimos acontecimentos aí, já saiu da OMS, os outros cachorrinhos ali que estão, né, de alguma maneira subordinados a ele, também já fizeram o mesmo, que foi o caso do nosso querido argentino Milei, que eu só lembro do cachorro, não tem como, gente, desculpa, mas não tem como falar do presidente argentino sem lembrar do tal do cachorro, que ele é descendente, não sei, eu já não lembro mais do meme. Ai, gente, é terrível. A gente só vai seguindo. Mas trazendo de volta, assim, pro que a Hannah Arendt define como poder e violência, né? Tipo, os Estados Unidos, ele é imperialista. Ele exerce o poder de forma vertical, né? Uhum. Mas aí vocês acham, por exemplo, que a China, o jeito que ela expande o domínio dela, é uma forma mais de consenso, de ir abrindo o mercado, porque ela não coloca, tipo, base militar nos países. Ela fala, eu vou vender uns produtos para você e você vai vender, tipo, maior porcentagem das suas mercadorias para mim, eu vou, tipo, dominando através da economia. É porque a China tem aquela prática, é um país não capitalista que mais pratica o capitalismo no mundo inteiro. Assim, é surreal, o poder de dominação deles é totalmente diferente, assim. Mas não tá nada muito diferente do que a gente estuda através do texto de Marx. Mas, assim, tipo, vendo na perspectiva da Hannah, eles constroem um poder mais consensual com os países. Sim. É porque ao invés de ser talvez seria uma teoria que explique eles melhor, eu não sei. Ao invés de ser uma dominação bélica, que é igual os Estados Unidos faz, que eles tentam fazer ali uma jogada política com os representantes políticos daquele país,
E aí, quando eles dão uma brecha, pá, já tem uma base militar lá dentro. E aí já estão fazendo aquele processo de trazer democracia. Só que a China, principalmente no continente africano, que a gente visualiza bastante isso, que a China investe muito no continente africano, ela faz uma dominação diferente. É uma dominação econômica e, acima de tudo, de relações econômicas e de comércio. Ou seja, não é algo extremamente visível, mas é benéfica ao mesmo tempo para os dois. Não é algo coercitivo, assim, à primeira vista, ao menos. E até onde a gente viu, a África tem se beneficiado muito com as relações diplomáticas e comerciais com a China. Como a gente pode bem ver, a África do Sul, por exemplo, que é um dos grandes polos de investimento da China na África. E a gente pode ver, na África em si, no continente africano, um dos países de maior índice de desenvolvimento, de uma menor desigualdade social, é justamente a África do Sul, e nível industrial e por aí vai. Eu, assim, trazendo para a realidade brasileira, você falou que é benéfico para os dois, mas eu acho que não existe relação econômica e, portanto, de poder benéfica para os dois lados. Sempre vai ser Eu concordo De exploração, né? Geralmente Por exemplo, exploração. De exploração. Com no certeza. Brasil a gente vende gado para a China, soja para a China. Porque para alimentar porco deles, 1,3 bilhões de pessoas, eles são os maiores consumidores do agro. E a gente sabe que o agro é tipo um dos grandes desfinanciadores da industrialização do Brasil. É o que mantém o Brasil num modelo tipo agroexportador há sei lá quantos anos, 500 anos. Né? O agro é pop. E a China tá tipo, beleza, pode me vender aí, eu não tô nem aí pro seu desenvolvimento, eu quero soja, me dá soja. É porque a relação diplomática, pelo menos o que a gente se visualiza na China, ela é diferente da relação que ela faz com o Brasil. Com o Brasil é inteiramente comercial e justamente não tem uma relação de relação mútua, sabe? Apesar de que toda vez que entra um país em desenvolvimento contra uma superpotência, independente se é uma relação comercial, relação bélica, vai ter uma disparidade, vai ter pessoas que vão sair no prejuízo, principalmente o país em desenvolvimento, porque não tem como competir com uma superpotência. Ela já tem hegemonia, já tem um exército, já tem economia. Então, o país em desenvolvimento, a partir do momento que ele pensa que está no controle daquela relação, se a gente não quiser, a gente sai. Esse é o problema. Ele não vai conseguir sair. Porque, em um momento, ele vai ser abraçado por aquelas amarras das superpotências. E quando ele pensar em sair, meu amigo, já está tarde. Ele não vai conseguir sair. E mais um viva ao capitalismo, né? É. Porque todas as relações de poder e privilégio, quem é que vai gostar? Quem vai querer perder privilégio? E aí eu lembro de uma coisa que a gente ouviu em sala de algum professor, não me recordo agora, que a China, ela não precisou de uma bomba atômica. Então eu concordo com a percepção do PP nesse sentido. As formas de dominação são muito diferentes, né? Os Estados Unidos é totalmente bélico. Na China, a gente já tem uma outra percepção. Então, ao invés da bomba atômica, ela tem uma ferramenta fantástica que é um tal de TikTok. Que era o gancho que eu justamente ia puxar, porque a gente Parece fala... piada, mas não é. Não é. Então, assim, essa tela contínua, eterna, de conteúdo, te idiotizando, não só você, como futuras gerações, hoje já é um problema. Imagina daqui a 5, 10 anos. Fico me perguntando como que eu vou falar de física em 10 segundos num TikTok. Vai ter que fazer Reels aí. Sério, TikTok de eu física. já tô aqui trabalhando no podcast já para ver se vai funcionar. Já pra gente trabalhar de uma maneira mais dinâmica. Exatamente. Mas assim, a galera não tem tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. A gente tá numa geração onde tudo é pra ontem, assim. As pessoas não vivem mais pensando no amanhã. É mais assim, não, eu preciso... Porque a gente tem essa... Como posso dizer, gente? Esse movimento na internet do tipo assim, gente, eu não tô fazendo nada, entendeu? A gente aqui, nos nossos auges dos 20... Eu e o Pedro um pouco mais jovens e tal. Eu sou novinho também, não vem com isso. Você é novinho. Muito obrigado, senhora. Aí, as pessoas têm aquela coisa assim, não, meu Deus, mas fulano tem 21 anos, já conquistou uma casa própria, um carro, já tem uma família. Não, mas eu não tô fazendo Mulher, eu nada. tô nos 40 e não tô nem perto disso. E aí, como é que a gente vai fazer? É um movimento. É um movimento. Exato. Arquitetado totalmente dentro das redes sociais. Eu tava Mas num... isso tem a ver com o que o PP acabou de falar, o tal do capital. E a maneira como toda essa estrutura faz com que a gente simplesmente replique o que eles querem, o que é interessante para eles. Então, assim, até outro... Não sei quem foi que falou ontem, vamos matar todo mundo, vamos queimar. Eles não vão fazer isso nunca.
O Trump é doido, ele é doido. Ele tá usando ali a velha política, tá? Mas ele também entende que ele depende de latino, ele depende dos negros, ele depende de todas as raças que ele acredita ser menor, ser inferior. Mas foi o que Quem o Pedro é que falou. vai fazer o trabalho pesado? Foi o que o Pedro falou. Quem é que vai executar? Então, para que um tenha privilégio, tantos outros têm que estar ali trabalhando. É a E quando manutenção. eu falo tantos outros, é você, locutor. O locutor é ótimo. É você, Espectador. espectador, que tá doido para vender sua casa e ir morar nos Estados Unidos. É. Por favor. E essa é a manutenção da desigualdade, né? Da desigualdade social. E isso só tende a continuar. Porque para alguém estar no poder, alguém tem que estar fazendo essa máquina girar. E quem é que faz essa máquina funcionar? São os proletariados que estão lá sendo explorados nas fábricas. Alguém que está acordando 5 horas da manhã, 3 horas da manhã para ir abrir um comércio. Então, sempre tem que ter alguém para se submeter a jornadas, né, de cargas horárias exaustivas para que o seu patrão tenha, né, uma condição melhor de vida. Olha só. Reza a lenda, o trabalho dignifica o homem. E agora, senhora Kézia? Será Como mesmo? Essa frase estava, inclusive, nos campos de concentrações lá em Auschwitz. Em Auschwitz. E é muito replicada pela tal de religião, não é não, pessoas? É, Aí. complexo. É Mas, bem gente, assim, deixa eu parar pra pensar. O Pedro falou... Polêmica! Fica assim, em silêncio aqui no estúdio, eu não sei não, hein? Ixi, É, Maria. a religião é também uma forma de De manipulação? Claro que é. Sempre foi. De exercer poder, né? Sim, Então, sem Quem dúvidas. vota no Trump? Quem vota no Bolsonaro? Os ultraconservadores Qual é o cristãos. perfil? Crente. Será que tem a ver com a religião? Gente, Será? tem tudo a ver com religião. Será que o pobre premium é religioso? O pobre prêmio? É. Na Com maioria das vezes, o certeza. pobre prêmio, na verdade, é evangélico. Eu não entendi muito E bem o mora que em que Águas é. Claras, Quem que é no esse nosso pobre caso. prêmio aí ainda? A gente tem que desenvolver esse pobre prêmio. Rebobina a fita pro Vitor Religião, pobre entender. prêmio, bora A gente lá. abriu esse parênteses e Um não sofá fechamos. retrátil, 2 airfries. Sem zoeira, vamos, velho. Aqui, peraí. É A uma gente, airfryer só. na aula de ciência política, o professor até tinha falado, né? Que dentro da classe média tem as subdivisões da classe média. Da classe média. Então, classe média baixa, classe média média, classe média Mas alta. pra que serve dividir assim tanto? É mais como uma ferramenta de estudo da hierarquia. É, de entendeu? análise da. Você entender, da tipo classe assim, social. ó. Pra você ter ideia, existe um estudo muito bem desenvolvido, inclusive em universidades americanas, que fala sobre o poder da igreja evangélica dentro das periferias do Brasil. Tipo assim, não tem nada a ver com a realidade deles e tá enfurnado aqui pesquisando. Porque realmente é isso. A igreja, ela se coloca em locais onde, tipo assim, o Estado não vai. Entendeu? Você só vê a bandidagem, você só vê outros tipos de ferramentas que funcionam ali dentro. Aí, a religião entra dentro da vida dessas pessoas como sendo uma solução pra tudo. Então, por causa disso, muitas Não vezes só dessas pessoas, como de todo mundo, né? muita gente. Só que aí temos muitos problemas, porque muitas vezes essa minoria, ela, por conta de todos os problemas econômicos e sociais, acaba se apegando somente àquilo, Sim. né? A religião vai ali na dor. Normalmente Exatamente. ela... E aí é muito interessante, né? Porque, por exemplo, dificilmente você vai observar um pastor branco de Águas Claras, né? Ou uma pessoa branca, se jogando no chão, né? Algum espírito, alguma alma, qualquer coisa ali descendo nela. Incorporando. Não, ele remove. Nunca vi. Ele remove os espíritos. Honestamente, assim, eu nunca vi uma pessoa rica caindo no chão falando que tá com espíritos, com almas e tudo mais. A não ser que ela Isso, tenha sido paga. infelizmente, é mais comum Você não paga? em locais periféricos. E aí você se pergunta, até onde isso é real, né? Se isso faz sentido, se não faz. Que entra justamente que a religião, principalmente para uma classe que já é desfavorecida dentro da sociedade, ela não tem amparo nenhum. O Estado não chega. O próprio mercado de trabalho para ela, se ela consegue um trabalho, ela ganha pouco. E o único meio que ela se vê com uma oportunidade de crescer na vida ou um suporte é justamente a espiritualidade, a religião. E é por isso que existem tantos casos onde igrejas manipulam essas pessoas e se aproveitam delas com dízimos absurdos, com próprias festas, com eventos que a gente olha, a gente que é de fora daquela realidade, a gente olha e pensa, cara, como é que essa pessoa se sujeitou àquilo?
Mas a gente tem que analisar. A pessoa não tem nada e a única coisa que traz conforto a ela é aquele momento religioso. Então, a partir daquele momento, o pastor, o líder de assembleia, ele se torna justamente o pastor das ovelhas. Ele faz o que ele bem entender com aquele rebanho e, se ele quiser fazer algo maligno, ele faz. Se ele quiser fazer algo benéfico, coisa que é difícil, ele faz também. E não é Bom, à toa eu que a acho... gente tem vários deputados pastores, hein? Como será que eles conseguiram esses votos? Então, Assim, é, Gente, essa a bancada questão... evangélica é a maior bancada dentro da Câmara. o que também vai ser já é um problema. Já é um problema com muito relação a grande. várias políticas públicas que a gente tenta, de alguma maneira, né, inserir ou até manter. Eu acredito, né, nessa questão da espiritualidade, que realmente muitos líderes religiosos, eles se usam da fé daquelas pessoas, né, que é legítimo, né? Todo mundo tem que ter uma crença, todo mundo acredita em alguma coisa. Não, tem gente aqui que não acredita não, hein? Não, se você não acredita em nada, você já Isso tá é acreditando em exceção alguma aqui, Tem gente coisa. que tá muito calado, Exceções aqui, não hein? acredita em Ó, nada. Ó, se você não acredita em nada, você já está acreditando em alguma coisa. Mas vamos lá. E esses líderes religiosos, eles se aproveitam da fé dessas pessoas para realmente pregar a teoria da prosperidade, que acaba, né, tirando de quem já não tem para eles mesmos enriquecerem e usando, né, não digo ingenuidade, porque a pessoa vai acreditar naquilo que é mais coerente para ela. Vulnerabilidade. É uma ingenuidade também. Vulnerabilidade. Não boa. acredito. Não acredito que seja vulnerabilidade. Até porque quando você... Mesmo uma pessoa... Se a gente falar que todas as pessoas que são pobres, que estão em estado de pobreza, são ingênuas, a gente vai estar exercendo um Generalizando. preconceito sobre essas pessoas. Porque a gente tá insinuando que elas não têm o pensamento, não têm a capacidade de Não, raciocinar não é o que elas estão ingenuidade. escolhendo, Ingenuidade né? também não. Eu acho que é mais uma questão de oportunidade. E dependência Então, assim, também. você tá Sim. passando fome. Você tem problemas econômicos. Vem uma pessoa e te dá em troca da comida, você tem que acreditar no que eu acho que é coerente. É óbvio que as pessoas vão optar por isso. Então, assim, e é muito complicado você falar sobre esse assunto, né? É. Porque as pessoas que estão ali Bem julgam delicado. que estão fazendo o bem. O bem para quem? Porque esse bem, assim como os Estados Unidos e o Trump, ele sempre tem ali alguns outros tantos interesses. Então, acho que na vulnerabilidade que o Victor quis falar, bom, pelo menos a minha interpretação foi essa. Né? Então, são pessoas vulneráveis economicamente e que, né, vão, de alguma maneira, fazer de tudo para sair daquela posição social. E aí a gente vem na definição do pobre prêmio. Pobre prêmio, normalmente, é aquela pessoa, aquele indivíduo que Victor, não tem consciência de classe. vou te explicar. E não se importa em ter. E aí você também tem outros grandes problemas, que é o tal do capital cultural, que a gente tanto fala, que a gente tanto busca, e que não é toda classe, não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar, de ter, né, informação suficiente para entender que ele não tem consciência de classe. Exatamente. E, obviamente, o nosso querido pastor, o padre ou qualquer outro líder religioso, eles vão estar ali firmes e fortes na tentativa de te manter ignorante. Vide, eu esqueci o nome daquele pastor que ele falou que... O Valadão, que tá até nos Estados Unidos. Porque Nossa. esse povo não mora no Brasil. Esse cara é polêmico. Essa galera não mora no Brasil, porque, óbvio, né? É um pedigree muito diferente. Eles nunca moram no Brasil. Exato. E ele teve a pachorra de colocar assim, né, em rede social, aos quatro ventos, na verdade, né? Porque rede social hoje em dia, todo mundo já sabe em 2 segundos depois, de que a gente não precisa estudar, de que os seus fiéis não deveriam deixar com que seus filhos fossem fazer graduação, muito menos ensino médio, e que eles seriam marcados. Aí vem toda aquela mística, mais uma vez, formas de dominação que estão ali sempre no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não enxerga. Segundo ele, as pessoas seriam de alguma forma marcadas, né? Só faltou o 666 em algum lugar do corpo, que é o, né, bem comum. E aí você percebe o quão podre é esse grupo de pessoas e a forma como eles tentam te manter sempre no cabresto. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter, assim, de todos os textos que a gente lê, que a gente estuda, se a gente quer saber realmente como que funcionam essas ferramentas de manipulação para se obter poder, é estudando religião. Eu vejo que Ainda mais aqui no Brasil. É muito pelo carisma, né? Trazendo pra Sim. Weber.
Sim, nas dimensões fato. do carisma, assim, Ah. líderes religiosos acho que é o principal, assim. Poder carismático. É a dominação carismática. E a política também tem seu carisma, né? O Com Trump toda não tá certeza. ali à toa. Gente, sim. mas o Lula só foi reeleito porque Por ele conta- possui muito carisma. Exato. Muito carisma. Não Não sei só se isso, é né? E Não, um mas- discurso Não é isso. populista, né? Um discurso populista. A Mas, gente também tem Eu que acho parar que pra o negar. Lula é Não só mais populista, pelo mas é legado. porque, querendo ou não, o Lula, ele foi o tipo de político que governou pra pobre. Não tem outra palavra. Pra pobre. Ele tem Pobre. umas aberturas pra banqueiro também, mas eu concordo contigo. Eu e o Vitor que diga, mas E assim, mas fato, pra pobre, ó, se você que tava perguntando, o conceito de pobre prêmio é aquela pessoa que é pobre, na cabeça dela, ela tem o direito de falar que a gente não pode taxar os super ricos, porque é um absurdo taxar os super ricos. Sendo que, ele Sendo não que o ganha motivo nem- dela ser pobre é justamente por conta dos super ricos. É o pobre que É o não pobre se vê que como se pobre. acha rico, mas ele é pobre. Que acha que super ricos é quem ganha 20 mil reais, 30 entendeu? mil. É o pobre que saiu da casa dele lá no tempo do 8 de janeiro, se tacou aqui pra Brasília pra ficar dentro de uma tenda falando que não, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Pessoa pobre, entendeu? Cara, ouvinte, nós também somos pobres. A gente só tá fazendo Todos uma nós somos auto-reflexão. pobres, entendeu? mais 48 horas. O Vitor falou que mora em Sobradinho, mas ele mora Maria, numa você parte. está afugentando nossos ouvintes, Ele Maria. mora numa parte muito boa em Sobradinho, gente. Todos nós aqui somos pobres. Ele tá na entendeu? parte nobre. É. Ele é o prêmio da Mas o situação. pobre prêmio é justamente isso. É a pessoa que vai defender os direitos dos ricos. Mas o fato dela ser pobre é justamente por conta dessas pessoas. E Entendeu? normalmente é aquela galera que tem, sei lá, um cargo de gerência. Então ele tá no meio termo. Ele tem que dar ali uma solução pro dono e ao mesmo tempo ele tem que comandar uma galera que é trabalhadora. E geralmente ele sempre fica do lado do empregador. É, o gerente Sim. da É o van. problema. Até porque tudo Não precisa nem ir pra van, não, viu? é trabalhador do mesmo jeito. Todo mundo que entra na van. Não, Gerente do Vamos supermercado. citar pô. nomes aqui Eu nesse tenho, lugar. eu tenho uma experiência bem e próxima, todo viu? mundo que entra na van é CLT do Luciano Hang, é pobre prêmio. Percebemos que Kézia ficou incomodada. Falou Ai, da eu fiquei. van. Não, a van não. Gente, não vamos tocar no assunto da van. Vamos falar não, do passado, Kézia. Não, vamos falar dessa questão. Não, essa questão dessa relação, né, de poder do gerente, que ele tá numa posição de gerência, mas ele continua sendo um empregado. Só que ele acha que ele é o dono. Então, são pessoas que, nessa esfera, porque eu já ouvi isso, pessoas que atacam o público, estando no setor privado, mesmo o setor privado não beneficiando ela, entendeu? Então, assim, a pessoa tá ali, sendo CLT também, só que ela se acha no direito de condenar as instituições públicas, não que não tenha seus defeitos, com certeza, mas a atuação do setor público sobre as políticas públicas, por exemplo. Então, você tá se formando num curso e você vai trabalhar no setor público? Não, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, porque você tem que entrar no mercado, senão você não vai ganhar dinheiro. E a gente esquece, né, que ele não tá ganhando tudo isso e pra atacar o setor público como se o setor público não devesse existir, né? Tipo, a queda do estatal no Brasil. Que já é uma cultura que a gente já não tem tanto em Brasília, porque em Brasília qual é a cultura aqui? Você ser servidor público. Se você for em instituições Não, capitalistas, fato, você tem sim, você fato. tem muito Mas isso. em Brasília a gente tem muito essa cultura do, não, você quer ser alguém na vida? Vai fazer um concurso público. Mas vocês quem? Cara pálida. Nós Porque assim, a galera, jovens. Águas Claras pra frente, eu concordo contigo. Boa parte Do plano piloto. Do plano piloto. Exatamente. Porque já tem uma família com condições econômicas, não tem tanta vulnerabilidade social. Então, assim, as preocupações são outras. Sim. A intenção do filhote ali é ir para a universidade, fazer um curso de graduação, ter o seu próprio... Vai ser empreendedor. Empreendedor. E a questão que a Exatamente, gente o estava negócio. discutindo, Eu não sei se inclusive. isso cabe nas outras camadas. Então, assim, porque a galera, infelizmente, ainda tá dentro daquele paradigma de que... Não é nem paradigma, né? Necessidade. Eu literalmente preciso trazer dinheiro para dentro de casa. Exatamente. Inclusive, Wellington, essa questão do empreendedorismo, eu e o Vitor, a gente estava conversando com a gestora, uma das gestoras do MCTI, e a gente trouxe essa pauta do empreendedorismo abstrato. Quando você tem uma rede social como o TikTok, que fala que se você quiser ter dinheiro, é só você sair na rua e sair vendendo suas coisas para você ser alguém na vida, a pessoa acha que um empreendedor é ela fazer um bolo de... Né,
que a gente estava discutindo. Bolo de pote. Bolo de pote e vender sendo que aquilo é algo muito abstrato. Eu acho que até não abstrato. Tipo, um cara que tem uma empresa, ele é empreendedor, mas ele não deixa de... Isso não deixa de ser um trabalho. Sim. E acabam, tipo, idealizando. Então, e cai muito numa ideologia empreendedora. Tipo, o cara que ele é gerente, ou dono de uma empresa... Dono de uma empresa já é diferente, né? Mas se ele tá numa posição gerencial alta de uma empresa, ele continua sendo um trabalhador. Só que ele é muito mais suscetível àquela ideologia de... Você tem que fazer esse negócio. Você é diferente. Tipo, você tá numa posição de estratégia, de executivo. Você não é operacional. É muito uma ideologia. Só que no fim das contas, ele ainda tá trabalhando e ainda tá submetido a tipo, uma lógica muito maior do que ele. E se ele parar, a empresa dele vai falir, outra empresa vai entrar no lugar dele. Então... E eu me pergunto se ele tem noção disso. Tudo que você falou, eu concordo plenamente. Mas assim, e aí entra no que a gente também tem que refletir. Nós aqui elencamos diversos problemas. E de que maneira que a gente pode ajudar o nosso querido ouvinte a ter uma percepção um pouco mais ampla, né, seja do empreendedorismo ou das tantas formas de dominação que a gente já comentou aqui. Uma das coisas que eu fiquei muito de cara nas nossas últimas aulas, que a gente estava falando sobre movimentos populares, e o professor pediu para levantar a mão quem já tinha participado de uma manifestação. Numa sala que tinha milhares de pessoas. Quantas pessoas tinham ali? Umas 20 e poucas? Não, tinha mais. Umas 40. Quase 40. A gente conta nos dedos a Quem quantidade levantou a de mão? pessoas. Acho que umas 4 pessoas. 4 pessoas, máximo, velho. E geralmente a galera mais velha, né? Sim. Então, assim, isso pra mim é muito emblemático. Então, assim, a gente pode reclamar e deve do Bolsonaro, de todos os outros veículos e ferramentas como a fake news. E, ao mesmo tempo, tem que perceber a apatia que é em relação à política. Então, hoje, aparentemente, não há necessidade de se entender política. Então, assim, temos um problema. E não é um pequeno problema. Não é à toa que Trump ganhou, não é à toa que a gente tem esse perigo iminente de que a direita volte a estar no poder nas próximas eleições. E quando eu falo direita, não a pior delas, né? A extrema-direita. Mas a direita em si. A direita em si. Porque sim. a gente estava até debatendo sobre isso, que fato é, nós somos um país extremamente polarizado, mas um dos lados sabe muito mais usar as ferramentas de manipulação das redes sociais a favor deles, que é a direita. Exato. A gente tem aí o vídeo do Nicolas Ferreira que bateu quase o quê? 500 milhões? E sim, caro ouvinte, aqui ninguém fica em cima do muro. Você já percebeu claramente não, definitivamente. de que não tem como você ser neutro, principalmente com relação à política. E é importante ressaltar que política não se resume à direita e esquerda, né? Que não, o caso do... Tão pouco centrão, exatamente. Agora você chegou num ponto. Então, o estudo da política ele é um pouco mais complexo do que direita e esquerda. Então, ele é mais profundo, é uma questão que sim, o brasileiro deveria se interessar mais e procurar mais, o que acaba não acontecendo, porque nos palanques sociais, né, de redes sociais, o que é discutido é se um vai dar picanha ou se vai taxar grandes fortunas ou não, e acaba que essa discussão fica ínfima, sabe? Em relação ao grande contexto da política. E quando a gente fala política, caro ouvinte, não necessariamente você precisa participar de manifestação. Seria ótimo, seria interessantíssimo. Porém, você pode fazer a sua parte na sua escola. Entre no Grêmio, faça algum tipo de coletivo para que você consiga trabalhar ideias sobre o que vocês querem na escola, de benefícios para a sua escola. Exercer a sua cidadania, né? Exato. Política é cidadania. E isso é um problema, principalmente na cultura brasileira, que o cidadão brasileiro ele teve acesso ao direito político há muito pouco tempo, em 1984. Que assim, claro, tiveram pouquíssimos momentos na história que ele teve acesso, mas com esses pouquíssimos momentos, o que ele vai fazer? Ele nunca teve contato com aquilo ali, então ele não sabia explorar. Então, a gente está tendo contato com a verdadeira cidadania agora. E só no século XXI que vai ser explorado de verdade esse direito de cidadania. E isso é um grande problema, e é uma coisa que a gente visualiza muito, que o brasileiro ele não é de pegar poucas coisas, ele é muito extremista. Ou ele é isso, ou ele é isso aqui. E aí a gente fala, tem a terceira via. A terceira via também é um extremo. Porque se eles não vão para um lado ou para o outro, eles seguem a linha que eles querem. E acabou.
E no fundo, eles estão muito bem colocados em uma determinada posição. E Não o existe Centrão, em cima do muro. principalmente o Centrão. Não. que a É gente- o Hulk e a mesmo. terceira via. Daí você já tira. Principalmente o Centrão que a gente coloca no nosso cenário político. Ele é uma camada política que sabe trabalhar muito bem as relações de poder. Ele sabe Fato. trabalhar tanto a esquerda quanto a direita. E ninguém percebe isso. Todo mundo pensa, eles são os que ficam em cima do muro. Eles sabem ser imparciais. Não, eles são os maiores arquitetores ali Exatamente. dentro do Congresso. Manipulação, aquele gente. Fato. prefeito, eu acho, de Fato. Sorocaba, que ele faz... Não sei se Sorocaba... Gente, Marketing. meu presidente, muito meu Ele é, presidente. ele é formado em Sorocaba. marketing. Eu Você não vou me mudar viu? pra Sorocaba. Então, Tô sabendo desse. Cara, gente. é tipo assim... Não, Me atualizem. TikTok. Pense na sua cabeça, um prefeito que faz a cidade, tipo assim, Que a realmente política trabalha. realmente... Sabe, você tem uma verba na sua mão, você realmente usa com a população? Gente, É o prefeito de muito Sorocaba. doido, né? Ou Porque pelo isso menos ele deveria ser o mostra que ele padrão, usa. né? Deveria ser o Devia ser padrão, o mas E a não gente tá é. surpreso Não é. É tipo quando assim... é a exceção. Ele tem um vídeo lá, que é um dos vídeos que mais pegou visualização, dele falando que os estudantes podem pegar ônibus de graça. E todo mundo fala assim, meu Deus, que incrível. Mas isso devia ser, tipo assim, o mínimo no país inteiro. E ele fazendo muita coisa incrível na cidade, entendeu? Acabando que PVA de carro, trazendo montadores de carro pra dentro da cidade, fazendo, tipo assim, muita coisa. Sendo um gestor. Exatamente. Exatamente. Então, eu ia... Exatamente. É Mas exatamente acho que o isso. Victor ia falar outra coisa. Gente, Eu ia trazer ele. lembrando que isso é estratégia de marketing, tá? Porque tem muita gente também falando o contrário. Então, assim, a gente não pode pegar tudo que a gente vê na rede social e tomar como verdade quando a gente não tá no cenário. eu ia então, trazer ponto ele justamente importante. por causa disso, porque ele é um político de direita e que faz todas essas coisas, só que ele é muito bom marqueteiro. E Fato. também por causa da tipo, lógica de algoritmo, você acaba consumindo coisas que estão mais condizentes com você. Então, faz muito sentido a estratégia dele e, tipo, dá pra ver pela percepção de vocês sobre ele, que... Funcionou o marketing. O marketing dele é muito bom, Que ele cara. faz coisas que são de viés mais social e isso vai ir pro público que é de esquerda. É, Faz sim. coisas de viés mais de direita e vai pro público que é de esquerda. E Mas ele você- consegue exatamente. juntar as duas coisas. Gente, ele de um apoio maqueia toda a Mas o que eu situação. ia falar que- isso agora. O problema no nosso país é que as pessoas, igual falou, é muito extremo. Teve um vídeo dele que ele tava defendendo, tipo assim, ele tem ele defende lá um movimento que a verba, que é o que a gente mais estuda dentro da matéria de gestão de políticas públicas, que a verba que é destinada do executivo, do legislativo, tipo assim, aquelas... As emendas? Isso. Que é tipo assim, país, estado, município, ele defende que toda a verba que é destinada para esses 3 órgãos devia ser destinada a um órgão só, que é do município. Que a maior concentração de verba deveria ser dada para a galera dos municipais. Aí já é aquela coisa, quem estuda sobre já sabe, tipo assim, pô, essa lógica aí já é um pouco mais... Entendeu? Mas o brasileiro para e olha aquilo ali e vê e fala assim... Não, realmente que esse cara tá fazendo tudo mesmo dentro de Sorocaba, ele tá fazendo tudo, então realmente eu acho que deve ter algum tipo de Eles lógica se nisso. vendem muito bem. Sim. E porque eles só Mas é o que eu tô fazem falando, a essas- direita tem uma ferramenta de poder muito boa. Não vê o Chupetinha? Como que ele consegue tantos seguidores? Não faço ideia. Porque conteúdo, de fato, e competência pra estar ali, ele não tem. Ele é um influencer na- nato. Ele exato. o Chupetinho, ele Mas nasceu aí das ele redes também, ele sociais, consegui- né? Mas acho que o grande... Como eu posso dizer? A grande competência dele ali foi achar o nicho dele. Sim. E assim, beleza, hoje é o Chupetinha. Antigamente era o Roriz. E sempre vão ter essas pessoas populistas que têm ali diversos interesses escusos e conseguem movimentar uma massa de gente gigantesca. E aí, mais uma vez, como que a gente vai, de alguma forma, coibir o aumento dessa corrupção e de Wellington. tantos outros problemas? Uma coisa interessante, você perguntou como que ele faz isso. A gente pode lembrar que Hitler pegou uma situação que ele pegou a Alemanha, né, declinada, usou aquilo, o argumento dele foi de que ele ia levantar a nação e eles seriam... Sistema de crenças, olha aí. Eles seriam os melhores. Então, a direita, o Nicolas, nesse caso, ele faz isso. Ele pega a revolta de quem já está revoltado, das crises do Brasil e joga Entre as isso... vulnerabilidades que o Victor tinha colocado. E aí Exatamente. ele joga isso no discurso dele. Então ele pega uma parte da situação pra usar a favor dele, entendeu? Porque aquela coisa, gente, eu vi um vídeo nas redes sociais uns tempos atrás que fala sobre o porquê que o brasileiro não se interessa em aprender política. Pô, a pessoa tá lá na escala 6x1.
passa 14 horas fora de casa. Se bobear até mais, né? Pô, ela chega dentro de um metrô, de um BRT, ela não quer, eu vou aqui parar pra ler Maquiavel o Príncipe. Não, ela quer estar ali na rede social pra se entreter. É o único momento que ela tem pra distrair a cabeça de todo, assim, de tudo que tá acontecendo. Dormir, a Kézia dorme bastante. Essa daqui anônimos Não durmo, não. sagrada. Distrair a cabeça de tudo que tá acontecendo na vida dela. Ela vai falar assim, não, vou parar aqui pra ver o que tá acontecendo dentro do Congresso, ver tudo que tá acontecendo. Não, vou parar aqui pra ver uma polêmica da Virgínia. E nunca é algo pontual e individual. Não. Essa pessoa teve possibilidade, teve oportunidade? Não. Todo mundo tem a mesma oportunidade de estar numa universidade federal? Não mesmo. Então perceba que existem outros tantos elementos que fazem, corroboram para que essa pessoa não tenha acesso, seja Maquiavel ou qualquer outro tipo de autor. É um problema multifatorial. É multifatorial. Ele, além da desigualdade social, que a pessoa tem que trabalhar muito para se sustentar, existe também o fator cultural, fator educacional, que são fatores que se aprofundam muito nas raízes do brasileiro. Então, por exemplo, a educação. Em nenhum momento, ao menos para mim, principalmente para mim, que sou mais novo, todo mundo aqui, nunca, em nenhum momento da minha formação de educação... Não deu pra perder, Que isso? Pedro Continua Paulo. sua linha de raciocínio, por favor. Da minha formação educacional, em nenhum momento bem, novinho? eu fui instruído a me interessar por política, a saber as ferramentas de análise política, como a gente pode ver no portal da transparência, por aí vai. Então, a única coisa que eu sei de política e de mundo político foi porque eu estudei por conta própria. Porque, principalmente no contexto pandêmico, não tinha nada para fazer, vou ler um livro. E a gente pensa, no contexto pandêmico, principalmente para mim, que graças a Deus eu estava numa família que tinha condições de se manter durante o contexto pandêmico tranquilamente, então eu podia ler. Mas e aquela família no contexto pandêmico que tinha que trabalhar mesmo no lockdown, justamente para não morrer de fome? Ou muitas vezes era um celular para a família inteira. Exatamente. Tive muitos exemplos de alunos que não estavam frequentando as aulas, da maneira como dava, porque era um celular para todo mundo. E ele tinha irmãos. E aí, como é que faz? Não, eu peguei assim, antes de sair do colégio público, eu peguei justamente essa transição, né? Eu fui do fundamental pro ensino médio em período pandêmico, era aquela coisa. Eles montaram um comitê ali de ação, pegaram os alunos mais cabeça, foram juntos e falaram assim, gente, vamos organizar aqui. Porque até essa questão de, por exemplo, a cesta verde, até nós alunos estávamos ali por trás, eu falava assim, não, gente, tem fulano ali da minha sala que tá passando fome. Tem gente que não consegue. Fala assim, muitos professores, não todos, né? A gente não pode generalizar. Mas muitos professores falam assim, não, porque isso não vai dar certo porque aluno é preguiçoso, não faz as tarefas. Não é. O tanto muitas de vezes colega... não sabe o caminho. Exatamente. O tanto de colega Falta que vinha, fala assim, né? às vezes até tinha como fazer, mas não sabia como fazer. Eu fiquei até curioso. O seu ensino médio foi na pública ou na particular? Eu consegui bolsa parcial na particular. Na particular. E aí perceba, capital cultural já é diferente. Influencia. Não diminuindo, não é só colocando, evidenciando que, infelizmente, há toda uma estrutura, há todo um plano institucional para que as coisas se mantenham da mesma forma, para que os privilégios se mantenham. E aí, bacana. Mas assim, na minha escola, eu estudei em escola de ensino médio pública lá da Ceilândia. Então, a gente tinha movimentos muito coletivos. Então, sábado, ou em determinada data, vamos fazer ali, os melhores alunos iam fazer como se fosse uma revisão para o vestibular, e a galera se colocava, e é assim que se começa um movimento social. E, mais uma vez, caro ouvinte, esse movimento social, ele é político. Ele tem que ser político. Educação e política, ali, mãos dadas sempre. Então, assim, e é isso que de N maneiras diferentes tem que ser colocado e tem que ser, de alguma forma, debatido. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, pode continuar. Aí a gente entra no fator da comunidade, que existe um problema comum e as pessoas se unem para combater aquele problema. Por exemplo, vestibular. As pessoas se unem para estudar juntas para justamente combater o vestibular. E isso a gente pode levar, principalmente para aquele contexto das inundações que teve no Rio Grande do Sul. A falha do Estado em ajudar aquelas pessoas. E a gente vê como o povo teve mais impacto positivo naquela situação do que o próprio Estado, que teoricamente era para nos ajudar. E o prefeito foi reeleito! E vai se candidatar. Gente, ele vai se candidatar à presidência logo mais, entendeu? E isso é um problema do Estado municipal, estadual, federal.
ou seja, isso é um grande alarme para nós, a população, de analisar essa situação e reivindicar o que nós é direito. Ou seja, um trabalho realmente de qualidade de organização, de um trabalho sumariamente, de manter a infraestrutura numa qualidade correta, como a gente pode ver, Tocantins, a ponte que desabou, aquilo ali não faz extremamente sentido. evitável, Totalmente extremamente evitável. Houve avisos prévios de que a ponte estava em uma condição precária e mesmo assim, o poder municipal, o que eles fizeram? Com toda a certeza do mundo, porque foi direcionada a verba para fazer aquela manutenção. E onde foi aquele dinheiro? Cadê esse dinheiro? E interessante a gente pegar essa pauta para nossa profissão, porque seremos futuros gestores públicos, inclusive. Verdade. E isso não anula o fato da gente ser cidadão. E também, né, lutar pelos nossos direitos, mesmo tendo um cargo de liderança. Porque ao mesmo tempo que nós estamos exercendo nossa função, a gente também está usufruindo dela, né? E a gente também não pode deixar de olhar para o contexto social das nossas comunidades e incentivar as pessoas também. Pô, vamos lá fazer um protesto, porque é seu direito até você conseguir, porque o processo é burocrático, vai demorar. Mas você tem que ir atrás, você tem que fazer acontecer. E você, como cidadão, tem que protestar sim. O poder tá nas ruas, né? Efetivamente, no fim das contas, se não tem ninguém manifestando, como é que as coisas iam mudar? Pois é, mas aí é o ponto. A gente precisa de algum tipo de liderança. Porque eu concordo com vocês que o poder está nas ruas, sem dúvida alguma. Beleza, mas ele está ali e ele está totalmente descentralizado. Está disperso. Ele está totalmente disperso. E como que a gente faz para fazer com que essa galera, essa geração, saia do TikTok ou pelo menos fique no TikTok. Então, não vou ser contra a tecnologia também, não. Fique no TikTok. Mas que por meio do TikTok ele consiga também angariar mais pessoas. Porque agora eu lembrei, né? Foi um flash aqui que a galera, na época da eleição do Trump, que um monte de gente, eles combinaram via TikTok para confirmar a presença em um dos eventos do Trump. Aí os meninão, a galera do TikTok, encheu lá as inscrições. Então, para eles, iam ter muita gente. E chegou lá, não tinha ninguém. Então, assim, perceba que até por meio dessas tecnologias que a gente muitas vezes abomina, há possibilidades de você mostrar a sua insatisfação e contribuir para a democracia de várias formas diferentes. E convenhamos, não existe forma de poder mais poderosa do que o poder midiático. O poder político, ele é simplesmente uma consequência do poder midiático. A mídia faz o que ela quiser. Sem a mídia não existe política. Porque se não existe a mídia para alavancar um político, ele não entra no poder. Sim. Mas a gente também não pode levar só isso em consideração, até porque muitas pessoas que estão na Câmara, né, são gerações. Então ali você tem o pai, você tem o filho, você tem o avô, que veio daquele contexto e subiu e foi subindo até chegar lá, mas justamente, entendeu? ele entrou Ou foi lá colocado, por foi... causa de propaganda. Foi... Mesmo que muito tempo atrás teve propaganda para ele entrar lá. Mas pode ser algo arcaico e atualmente, claro, pode ter sido colocado à força. Mas isso são... indicação. Casos e casos. Tanto que, igual o Vitor falou, o poder está no social, mas o social está à mercê de quem dá as ordens, de quem veta um projeto que o social levou, de quem aprova um projeto de lei. Então, querendo ou não, a gente está à mercê de políticos aceitarem ou não uma lei, um decreto, uma ação mesmo efetiva. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Demorou. De frente com Maria. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Diga, gata. Porque assim, não nego pra ninguém, vive num lar extremamente, né? A palavra fugiu da minha cabeça agora. Não é... Opressor. Privilegiado. Privilegiado. Caralho, totalmente o contrário que a gente pensou. Lembrando que a nossa rocha é privilegiada também, Vamos viu? falar agora sobre Nepo Baby. Isso é assunto pro segundo episódio. O que acontece? Eu fiz essa transição de sair a vida toda do colégio público para privado. Sim, senhora. Inclusive, né? Só que assim, dentro do colégio privado, graças ao que você acreditar, tá? Deus, Buda, tudo que você acreditar. Eu tive professores que já eram mais puxados pro lado esquerdista, né? Na particular. Na particular. Uhum.
que eram professores que faziam com que a gente tivesse um pensamento crítico, que a gente questionasse, que a gente pensasse e criasse, sim, uma identidade política. Que bacana. E dentro dessas instituições, muitos desses professores foram demitidos por conta disso. É por esse motivo, inclusive. Então, assim, você que tá dentro desse contexto, você como um professor de exatas... Eu tô no alvo todos os dias. Assim, não só isso, mas assim, você que acompanha essa nova... Exatamente. E pra ele é pior ainda, porque ele é de exatas. Ai dele falar alguma coisa social e o aluno Social! falar, meu professor de física falou disso. Exatamente. Exatamente. O que você vê, assim, porque querendo ou não, você acompanha muito mais a nova geração do que a gente, né? Sim. Então você acompanha os seus colegas de trabalho, você consegue perceber que eles estão tendo essa atitude também de fazer com que as novas gerações possuam um pensamento crítico e criem opiniões políticas, ou você percebe que, assim, querendo ou não, todos eles são subordinados pelo poder da hierarquia do CLT, todo né? Todo mundo na mesma merda, né? É, né? Vamos ser muito sinceros. Eu tive um sinceros. professor de filosofia que foi demitido por isso. Mas aí eu vou entrar no que a Kézia comentou, que faz muito sentido, né? Nós, como os futuros gestores, de que maneira que a gente vai, né, nos colocar, vai criar políticas públicas para determinados locais. E aí vem o histórico. Eu acho que nada melhor do que você ter noção, consciência de classe, de onde você saiu, até onde você chegou e todo o rolê que foi para chegar ali. E não se perder no meio do caminho. Mas aí é que eu acho que não é nem se perder. Tu também tem o lance da corrupção. Mas muitas vezes é consciência de classe. Porque não necessariamente você é um professor, você teve acesso à educação e tudo mais, que você tem uma percepção social, uma percepção política principalmente, mais ampla. Deveria ser todo mundo assim? Sim. Mas você também viu vários professores lá rezando pro pneu. Então, temos mais uma vez um problema. Não, eu tive um que chegou extremamente revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Minha gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. E não esqueça, próximo capítulo, Nepo Baby. Maria, quais suas contribuições para a sociedade? Estaremos ansiosos. Vamos debater como eu tive que sair de uma profissão onde eu Ela estava já está se justificando. num trabalho Caros ouvintes. Vamos falar sobre trabalho análogo à escravidão. Mas, gente, assim, querendo ou não, a gente tá aqui brincando, conversando, mas é um assunto sério. Fale, debata com as pessoas, tem essa questão, porque querendo ou não, nas últimas eleições a gente parou de debater com as pessoas. Por conta de todo... Você debate com seu pai, seu pai para de falar com você porque você não concorda com ele. Fale sobre política, importante. Fale, gente, a vida, o mundo gira em torno de política. E não se esqueça de mandar mensagem pra gente. Toda quinta, 5 da manhã, não se esqueça. Nosso podcast estará disponível para que você nos escute. E, por favor, mande perguntas. Terceiro Vitor está à episódio. procura de uma namorada. Então, Quinta se você República. quiser, Pode mande chamar na aí uma DM, hein? mensagem. O PP não tá muito distante disso Chama também, na não. DM. Kézia também está atrás do seu varão. Não. Então, Eu já tenho o meu, então eu Tá tô tudo de boa. bem. Eu e o Wellington estamos bem tranquilos em relação a isso. exato, é isso. Mas, gente, terceiro episódio vai ser a Kézia como host falando sobre religião. Beleza? Muito obrigado. Muito exato. delicado, muito polêmico, muito polêmico. Muito obrigada por ter E escutado é a isso, gente. galera. Um abraço pra É vocês. isso. Tchau, Beijos. tchau. Valeu. Fique com Deus. Fiquem com todos. Que assim seja. Bye, haters. Bye, haters!